Muito boa tarde, meus senhores. Aquilo a que acabamos de assistir deixa-nos uma sensação de regresso ao passado, o passado que todos queremos esquecer. A folha de cálculo usada pelo Dr. António Costa e pelos seus colaboradores para fazer as contas que agora nos apresentaram parece ser a mesma que foi usada em 2009 pelo PS do engenheiro José Sócrates e cujo resultado foi deixar o país à beira da bancarrota. Vale a pena recordar que pouco antes das eleições de 2009 o PS prometeu mundos e fundos, aumentar os salários, aumentar as pensões sociais e com isso gerar crescimento. Todos sabemos o que sucedeu a seguir. Em 2009 a desculpa foi porque era preciso gastar mais para que o país pudesse combater a crise. Agora a desculpa é que se pretende acabar a austeridade. A desculpa é, portanto, a mesma e a atitude é idêntica. As propostas que o PS nos apresentou hoje são simples. Gastar o que não temos e no futuro outros, isto é, os portugueses, pagarão a conta. O PS troca o certo pelo incerto. Corta na receita, aumenta a despesa e tem o palpite que as coisas se resolverão por si sós. É caso para dizer que se trata do programa do Logo se vê. Todas as entidades credíveis, a Comissão Europeia, o Banco de Portugal, o Fundo Monetário Internacional, o Conselho de Finanças Públicas são unânimes ao dizer-nos que se não for mantido o rumo da consolidação orçamental e das reformas estruturais, Portugal regressará a uma situação de déficit excessivo, com tudo o que negativo isso tem para os portugueses, para as famílias e para as empresas. O PS tudo isso desdenha, tudo isso recusa e aposta uma vez mais na irresponsabilidade e na facilidade. Este é, infelizmente para Portugal e para os portugueses, o mesmo PS. O PS que não aprende com os erros que cometeu no passado. O PS que pretende gastar à grande o dinheiro que não tem. O PS que ilude as pessoas quanto ao modo de resolver os problemas do país. É caso para dizer que não se trata de defeito, mas de feitio. Os portugueses têm hoje perante si, e de uma forma ainda mais clara do que até hoje, uma escolha. A escolha entre aqueles que trabalharam para retirar o país da bancarrota e querem continuar a trabalhar para colocar o país no rumo do crescimento sustentável, que não prometem mundos e fundos, mas garantem que com trabalho, com rigor e com responsabilidade, esses objetivos serão atingidos. E, por outro lado, aqueles como o Partido Socialista, que prometem facilidades, as mesmas facilidades que levaram o país, pelas mãos desse mesmo Partido Socialista, à bancarrota em 2011. Estou a vosso dispor para as perguntas que entenderem. O PS, apesar daquilo que disse aqui, o PS garantiu que as metas de consolidação orçamental estão garantidas com estas medidas. O que está aqui em causa é um caminho alternativo. Eu pergunto se acha que este estudo, por uma série de economistas conceituados, não tem credibilidade e, por outro lado, se há alguma medida nestas que foram apresentadas que o PSD eventualmente possa vir a adotar, nomeadamente em questões como a TSU, como o crédito fiscal para trabalhadores mais pobres, o ritmo de descida da sobretaxa ou até da reposição dos salários. Repare, as garantias que o Partido Socialista nos dá valem aquilo que valem. Se este caminho miraculoso que o Partido Socialista descobriu tivesse pés para andar, não havia na Europa comunitária, nos países da Europa comunitária, a tendência que tem vindo a ser seguida do ponto de vista da consolidação orçamental e do ponto de vista da sustentabilidade das contas públicas. E, portanto, eu sugiro que se o Partido Socialista encontrou um remédio miraculoso, que o sugira também ao Sr. Hollande e ao Sr. Valls, o Sr. Valls que cá esteve a semana passada e que elogiou o desempenho do governo português, da economia portuguesa e, sobretudo, o mérito dos portugueses, porque é a eles que se deve o caminho que tem vindo a ser seguido. O Dr. António Costa, naquela tortuosa maneira de fazer política do Partido Socialista, no final da sua intervenção deixou-nos ainda algumas dúvidas, porque por um lado parece que assumiu todas estas medidas e depois disse, bom, mas agora vamos fazer o programa e depois logo se verá se no programa repercutimos ou não aquilo que aqui foi prometido. Nós damos por adquirido que se estas propostas foram apresentadas com pompa e circunstância, por um grupo de trabalho nomeado pelo Partido Socialista, de que fazem parte muitos importantes dirigentes do Partido Socialista, que consta, segundo foi dito, a partir de agora, do site do Partido Socialista, é porque o Partido Socialista se identifica para estas medidas, senão está a brincar com os portugueses.
se identifica com estas medidas, eu não tenho a mais pequena dúvida em sublinhar uma coisa que, aliás, já vi sublinhado por alguns comentadores na imprensa e que também já referi. O PS troca o certo pelo incerto. O que o PS nos vem dizer é que é possível cortar nas receitas, é possível aumentar a despesa e depois, por palpite, logo se verá se o crescimento económico permite ou não atingir os resultados que eles apontam. Eu julgo que isso não é uma forma séria de fazer política. José Matos Pereira, gostaria de lhe perguntar se de facto houver um saldo virtuoso, como alega o líder do Partido Socialista, se o PSD está de todo indisponível para trabalhar em cenários conjuntos alternativos, ou considerar sequer estas hipóteses que foram avançadas, e perguntar se discordam de todas, uma vez que nós vimos relativamente à TSU das empresas, Sim. pelo menos essa será uma intenção, não sabemos bem em que moldes, mas uma intenção do governo atual como já foi. Repare, nós não brincamos com coisas sérias. O Governo já apresentou as linhas gerais e amanhã mesmo será discutido na Assembleia da República o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas. Apontamos um caminho que é um caminho sério, um caminho credível, um caminho que garante que os portugueses retomarão progressivamente os seus rendimentos e que isso será feito garantindo ao mesmo tempo níveis de crescimento que colocarão a economia portuguesa a crescer a níveis que não se têm registado na última década ou nos últimos 15 anos. E, portanto, se acreditássemos que o caminho alternativo, ou pseudo-alternativo que o Partido Socialista agora propõe fosse fazível, tê-lo-íamos proposto. O caminho do Partido Socialista não é credível, não é alternativa real e não é por acaso que vai ao arrepio de tudo aquilo que tem sido sugerido por todas as instituições internacionais. No que diz respeito ao detalhe das medidas, é óbvio que eu não vou aqui antecipar o que é o programa eleitoral do Partido Social Democrata, que está a ser preparado. Não é segredo para ninguém que o líder do Partido Social Democrata e Primeiro-Ministro já falou na questão da diminuição dos encargos do trabalho, nomeadamente a redução da TSU, e, portanto, julgo que nessa matéria o Partido Socialista é até bem-vindo ao grupo. O problema não é esse. O problema é que o Partido Socialista parece não perceber as contradições em que cai. Não se consegue criar emprego de forma sustentável se as empresas portuguesas não forem mais competitivas. E não se vê como é que as empresas vão ser mais competitivas quando, violando os compromissos que o Partido Socialista tinha assumido com a atual maioria, se vai deixar cair a diminuição do IRC. Esse é um aspecto fundamental. Não há nenhum país que consiga crescer em termos sustentáveis e em termos rápidos se a carga fiscal sobre as empresas for aquela que é em Portugal. O Partido Socialista, que não tem, e esse é um aspecto que eu gostaria de sublinhar, não tem uma ideia concreta sobre a retomada, sobre, digamos, o programa geral para a economia portuguesa, apresenta um conjunto de medidas descarradas. O Partido Socialista, se percebesse a importância da criação de emprego, não teria apresentado estas medidas. Boa tarde. António Costa diz que uma das palavras-chave deste programa é a confiança e a ideia de credibilização das promessas feitas pelos partidos. No fim de semana tinha falado em palavra dada para o PS, é palavra honrada. Sim. Parecem ser indiretas à forma como o PSD conduziu a campanha eleitoral de 2011. Como é que responde? Bem, as intenções que estão no pensamento do Dr. António Costa estão lá, eu não as conheço. O que lhe posso dizer é que credibilidade e confiança não são seguramente rótulos que se colem ao Partido Socialista. Eu recordo que dirigentes ilustres do Partido Socialista se têm multiplicado em propostas que agora são desmentidas por este documento. Eu já vi importantes dirigentes do Partido Socialista dizerem, por exemplo, que a reposição dos salários tem que ser imediata, que o corte da sobretaxa tem que ser imediata. E agora o líder do Partido Socialista nunca veio contestar essas propostas. Pelo contrário, de alguma forma deixou-se colar a elas. E agora vem dizer o contrário, ou vem dizer algo muito diferente. Não me parece que isso seja um bom sinal de credibilidade e confiança. Eu gostaria de saber, com outras medidas em concreto, se há alguma medida que possa referir como uma medida com que o PSD concorda nestas que foram apresentadas, ou se o PSD totalmente. Repare, eu não quero cair nos mesmos erros do Partido Socialista. Eu ouvi a exposição do professor Mário Centeno, ouvi
a intervenção do Dr. António Costa, não tive, como calcularão, a oportunidade de ler o documento e, portanto, não vou em detalhe entrar nesses comentários. O que eu posso dizer, o que eu posso fazer, e é isso que faço em nome do PSD, é uma avaliação geral daquilo para que aponta a proposta deste grupo de trabalho. E essa orientação geral é claramente de rejeitar. Não é possível que o país se desenvolva de forma sustentável e consolide as finanças públicas e, ao mesmo tempo, faça as reformas que tem que fazer, sem que seja possível manter um rumo de seriedade. O Partido Socialista optou pela lógica, como eu disse há pouco, de é assim uma espécie de parceria público-privada. Faça agora e pague depois. Portanto, a lógica aqui é, para já, deixa-se de receber. Para já, aumenta-se a despesa. E depois lá se espera que, eventualmente, o crescimento económico venha permitir que essas dificuldades sejam ultrapassadas. A esse propósito, registava, no entanto, um último comentário que me parece importante. Os dirigentes do Partido Socialista, e muitos deles destacados, têm desdenhado daquilo que tem sido o crescimento da economia portuguesa e dos dados que as previsões económicas apontam em matéria de crescimento, apelidando de ridículo ou de muito ténue. Ao que parece, também aí o Partido Socialista está a faltar à verdade, porque assenta as suas propostas em crescimento económico, que só é possível porque as medidas que foram tomadas por este governo estão a dar resultado e porque os sacrifícios que os portugueses fizeram estão também a dar resultado.